Olá, gente, boa noite. Vamos entrando, bem-vindos. Cris, Claudinho, bem-vindos todos. Samanta, que bom que vocês estão aí. Estou esperando a minha convidada, Marli Vidal, vai se conectar comigo agora. Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre engajamento profissional, como líderes e liderados vão superar esse desafio, né? Então, estou aqui aguardando, vou conectar a Marli agora, nesse momento. Ela já enviou aqui a solicitação, tá? Vamos agora. Aguardando conexão com a Marli. Bem-vindos todos. Boa noite, Fernando. Bem-vindo. Oi, oi. Marli. Oi, Alexandre. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Tudo bom com você? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você. A satisfação é toda minha. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei da sua agenda concorrida, o quanto você aí deve estar com um desafio atrás do outro. Sim, E aí, estamos aqui com desde já, grandes já quero desafios. agradecer a você, tá? Nós temos aqui muita gente já entrando aqui, né? Meus seguidores, os seus também, bastante gente. E bom. Anderson Pimentel, bem-vindo. Darlene. Muita gente legal já na sala. Marli, como você vai? Tudo bem? Tudo ótimo, né? Seguindo aí esse grande desafio que estamos enfrentando. Verdade, Marli. Nós estamos num momento assim, eu diria que punk, né? Bem isso mesmo. Bom, gente, então como eu já anunciei desde quarta-feira, né? Aliás, terça-feira à noite a gente já começou a anunciar esse encontro. Eu estive com Marli participando de um evento, né? Organizado pelo Grupo de Recursos Humanos de Brasília. Participamos de uma palestra juntos, dividi o palco com a Marli. Tá? Então, é uma profissional que eu considero demais, super competente, tá? E assim, eu tenho certeza que esse bate-papo meu com ela, nós vamos contribuir muito com vocês hoje na sala, né, Marli? Agora, para a gente começar a aquecer, tá? Marli, fala de você para as pessoas. Quem é a Marli? Opa! Alexandre, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar com você momentos como esse, né? Sabemos que é difícil, mas a ideia é como que a gente juntos compartilhamos as nossas experiências, né? Quem é Marli? Marli hoje está como diretora executiva do Grupo Seibin, né? Uma empresa que está no mercado há 36 anos, fizemos agora 36 anos no dia 2 de maio. A minha carreira toda aqui no Seibin, eu estou já aí caminhando para os 30 anos. Por favor, não calcule a minha idade. É... O Seibin é uma empresa que está presente, fundada em Brasília, mas presente em 12 estados, né? Fundada por duas mulheres. Nossa presidente executiva também é uma mulher. Estamos presentes em 12 estados e por 13 anos aqui já como entre as 10 empresas melhores para se trabalhar no Brasil. Também já fomos a melhor empresa para a mulher trabalhar, né, por vários anos. E o Seibin hoje tem 5.400 profissionais. Nós temos aí 77% do nosso público feminino e 74% da nossa liderança também é feminino. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time. 74% de gestores são mulheres? Bem isso. É isso aí. Muito bem. Raquel está mandando um beijo aqui para você. Oh. Raquel Barbosa. Isso, muita gente mandando palminhas, beijinho. Marli Vidal é muito querida, tá, gente? Querida pelas pessoas, pelo SEIB. Aliás, eu como cliente, paciente no SEIB, uma coisa que me impressiona, eu sempre pergunto,
Você conhece a Marli? Nossa, a alegria dos profissionais quando falam isso, né? Então, e também percebe o carinho de trabalhar no SEIB, como as pessoas são engajadas, como as pessoas são emocionalmente envolvidas no negócio, né? É uma coisa assim mágica, é uma coisa que, é claro, a gente vê isso em outras empresas também, outras boas empresas, mas cada vez menos, né? Cada vez menos. A gente tem visto aí um cenário de muita gente reclamando do trabalho e etc, etc. Mas a gente percebe esse diferencial aí no SEIB, vocês estão de parabéns, tá? Você aí na liderança. Nossa, nós estamos com 54 pessoas na sala já tem bastante gente, muita gente aí sedenta por conhecimento, por conteúdo, pelo que a gente vai poder agregar. E aí eu vou, Marli, te mandar a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo, tá? Tá bom. O que significa engajamento para a cultura do SEIB, para a cultura organizacional do SEIB? Como é que vocês conseguem engajar tanta gente? Alexandre, sabemos que vivemos esse momento de grande desafio, né? Momentos difíceis, né? Eu acho que todo o mercado está vivendo isso. E quando a gente fala de cultura, eu diria que isso é super importante, exatamente para nortear o teu negócio, né? E o SEIB tem a sua cultura humanizada. O SEIB sempre teve as pessoas no centro da sua estratégia. Então, nós valorizamos muito o ambiente de trabalho, porque também tudo isso é centrado na experiência do cliente. Quando eu falo de cultura humanizada, eu falo da cultura do cuidado, né? O SEIB tem como um propósito empresarial inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E o momento que nós estamos vivendo, isso é muito forte, né? Ou seja, isso sempre fez parte do nosso DNA. E nós sabemos que em investir no bem-estar das pessoas, falar de felicidade, é você falar de uma relação de confiança, de transparência, de cuidado, e isso faz com que as pessoas se conectem com a nossa organização, né? Então, eu diria que a cultura do SEIB é uma cultura humanizada. Quando a gente fala de engajamento, né, a gente fala assim, como que a gente mantém as pessoas engajadas? O que é engajamento para nós? Eu digo que engajamento é muito mais do que eu dizer assim, eu sou satisfeita em trabalhar no SEIB, né? Vou fazer 30 anos de carreira, estou motivada. O engajamento ele vai para um outro status. Eu estou satisfeita, mas o quanto que eu quero, o quanto que eu estou contribuindo para os resultados dessa organização. E quando eu falo isso, quando eu tenho profissionais engajados, você começa a fomentar uma cultura de alta performance. Porque quando eu estou engajada, aí eu estou falando de uma conexão emocional, uma conexão afetiva. É por isso que você fala, por que essa fluidez tanto na nossa cultura? Porque as pessoas têm um senso de pertencimento, né? Eu tenho orgulho de dizer, olha, minha trajetória profissional foi toda no SEIB, eu tenho aqui quase 30 anos de casa. Então, eu tenho uma cultura e faz parte do meu DNA, porque eu sei que é uma empresa que investe nos seus profissionais, é uma empresa que cria engajamento a partir de uma política clara, né? Uma política baseada na imparcialidade. Então, não é só uma questão de você viver esse momento de crise. Na crise, isso vai ser o diferencial para você, né? Como é que eu tenho uma equipe que está engajada nesse momento difícil? Porque também temos posicionamentos difíceis. E quando as pessoas estão engajadas, tem algo que é importantíssimo. Eu confio nessa empresa, tem credibilidade, tem confiança. Então, a nossa cultura ela é pautada muito no respeito, na transparência, na verdade e na confiança. Então, se eu confio, eu vou junto para qualquer lugar, né? Então, eu diria que é nessa hora que quando a gente fala de engajamento, tem uma figura que é importantíssima nesse processo, que é a liderança, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Então, engajamento para mim tem a ver com o senso de pertencimento, tem a ver o quanto que a empresa deixa para a Marli, qual é a expectativa, aí a gente vive também a ideologia. Onde eu estou, os valores estão alinhados com as ações dessa organização. Não é só aquela ideologia que fica na parede, é vivenciada nas suas ações. Isso faz com que você verdadeiramente se conecte com essa organização. Então, eu diria para você que é traduzir. Aqui eu posso ter aprendizado, aqui eu posso dar o meu melhor, aqui eu posso dar ideias.
Então, se eu transito por todas essas variáveis, eu consigo ter um engajamento com essa organização. E o impressionante, Marli, é que tudo isso que você está comentando consegue transpor além da própria empresa. O mercado, o público vê o Save dessa forma. E eu vou dar uma evidência agora disso que nós estamos falando. Tem um comentário aqui, tá? Que eu vou só preservar a identidade da pessoa, mas o comentário é o seguinte: eu sonho em trabalhar nesta empresa. Imagina, olha que coisa. Então, assim, daqui. Bom, eu acho que dá para falar, é da Débora, né? Ela coloca aqui, sonho de trabalhar nessa empresa. Então, gente, é algo que transcende as próprias paredes da empresa, está lá fora, o cliente percebe isso. E quando a gente fala de engajamento, nós estamos falando isso, onde o centro da empresa são as pessoas, né? É a humanização delas. Elas se sentirem percebidas, reconhecidas, né? Como a Marli colocou. Aliás, é uma necessidade humana. Nós temos necessidade de ser reconhecidos, né? Nós temos necessidade de se sentir competentes naquilo que a gente faz, né? E o líder, ele tem um papel. Você foi muito feliz na sua colocação, a gente vai se aprofundar nesse assunto de liderança, mas o líder tem um papel fundamental nesse momento, porque ele precisa reconhecer as pessoas, né? Ele tem que cobrar desempenho, cobrar performance, mas na hora que está bom, tem que fazer esse reforço, tem que encorajar, tem que reconhecer, porque assim evidencia esse sentido de pertença, né, Marli? Sim. E nós entendemos, Alexandre, que o fomentador dessa cultura, e eu falo assim, é uma construção, mas você precisa, dentro de um processo de crescimento, como é que eu dissemino essa cultura? Como é que eu faço com que as pessoas que chegam vivenciem isso? Eu só posso fazer isso se a liderança verdadeiramente tem um alinhamento entre o seu discurso e a prática. Se esse líder verdadeiramente tem credibilidade. Então, a liderança, ela tem um papel fundamental na organização, né? Não basta você conhecer do negócio, do processo. A questão é, você conhece do negócio, você conhece do processo, mas e o seu comportamento, né? Aí a gente vem muito forte. Você precisa ser a capacidade de formar novos líderes. E eu gosto muito de um quadrante que a gente está trazendo muito a importância do líder agora nesse momento tão difícil, que é o líder, ele precisa ser atencioso, ele precisa ter conexão. Pensa, muitas vezes, eu tenho certeza que tem muitas organizações que está em lockdown, não está nem funcionando. Como que eu estou com o meu profissional que está em casa? Como é que eu estou conectado com ele? Que atenção eu tenho dispensado para eles, né? O outro é o líder que mantém a calma, a serenidade para lidar também com os desafios, né? Porque no momento que estamos vivendo, você começa com uma estratégia de manhã, meio-dia você já tem outra estratégia e você tem que ter a capacidade de mobilização, né? Você queria falar, falei. O que eu quero falar é que tem um comentário aqui que diz assim, trabalhei praticamente 8 anos nesta empresa e nos sentimos especiais. Significa dizer que é alguém que saiu, né? Então, mesmo saindo, ainda se sente especial. Alexandre, o nosso compromisso, e aí que bom que tem muitos RHs, muitos líderes acompanhando, eu falo que o nosso papel como profissional, como organização, é que temos que ter o compromisso do respeito com o profissional que começa e que encerra a sua jornada. O ciclo de muitas pessoas encerram em uma organização, mas isso não significa que temos que apagar a sua história e tudo que você contribuiu. Então, nós temos respeito na admissão, mas também o respeito no desligamento, porque ele fez parte da construção dessa empresa. Então, a nossa missão, e como RH, a gente sempre tem esse cuidado, tenha cuidado de dar a boa notícia muitas vezes, de fazer a admissão, mas também tenha o cuidado de fazer o desligamento, porque o desligamento nada mais é do que o momento em que as relações, as expectativas de algum lado não estão sendo atendidas e tudo bem. Você sai daqui com respeito. Então, o nosso respeito sempre àquele profissional que fez parte do nosso time.
Aliás, tem provavelmente muitas pessoas jovens na nossa live não devem lembrar do comandante Rolim. Agora eu fui um pouco bem lá no passado, né? Ele falava muito do diretor de recursos humanos, e eu li isso num livro, que ele dizia: a minha preocupação é como as pessoas estão saindo da TAM, né? Não é como elas estão entrando, mas sim como elas estão saindo. Então, assim, e a gente tem um depoimento agora aqui de pessoa que saiu e disse que amou e trabalhou. E tem aqui também uma observação: Marli, querida, saudade de você. Mônica, que era do Hospital Brasília. Alexandre, fez sucesso. Ai, muito obrigado. Você aqui é referência e está aqui conosco, né? Então, tem um ponto, gente, que eu gostaria de destacar, que a Marli comentou, extremamente importante, que é a coerência. É você agir de acordo com o seu discurso. Ela falou agora há pouco, né, dentro do comentário dela, onde não é só o discurso, é que esteja alinhado às ações também. Não adianta o líder só dizer que vai agir de uma forma, discursar de uma forma, sendo que as ações dele é outra. Isso impacta negativamente, isso afeta a equipe e consegue minar esse engajamento que nós estamos falando. Então, gente, engajamento tem tudo a ver com o envolvimento emocional que eu tenho. Algumas pessoas até me perguntam, sabe, Marli, qual é a diferença entre engajamento e comprometimento? São semelhantes? Existe uma sutil semelhança que converge para uma diferença. O comprometido está envolvido com a empresa, não tem nenhuma dúvida, cumpre o horário e etc. Mas o engajado, ele não quer saber absolutamente de mais nada, a não ser aquela empresa. Ele vive aquela empresa. Ele não tem horário para... Olha, começa pelo exemplo, porque se eu estou desconfiando que você está na empresa, hein? O cenário... Você ainda está trabalhando, né? Sim, Alexandre, estou aqui. Nós não temos horário, né? Nós trabalhamos com amor, com afinco, com dedicação, então isso realmente é engajar. E o líder é responsável por criar esse ambiente, não só cobrar resultado, mas criar realmente esse ambiente, né? Então, se você puder posicionar o seu celular mais para cá um pouco, para seu rosto aparecer mais... Assim? Isso aí, mas porque é tanto comentário que o povo está colocando. Grande Marli, cuida do coração da empresa, tal. É muito comentário aqui. Tem aqui o da Viviane: o Seib me trouxe para perto da minha família. Orgulho de ser Seib. Que legal, bacana, muito bom, Vi. Obrigado pela contribuição, tá? Mas vamos avançar. Então, engajamento, gente. Nós estamos aí com a Marli, quem entrou agora na sala, é diretora executiva do Grupo Seib, né, que é medicina diagnóstica, com 5.400 funcionários, e a gente está conversando sobre como engajar toda essa quantidade de pessoas. Porque, detalhe, nós estamos falando de 5.400 funcionários, mas considerando uma média de família de 3 pessoas, isso vai para mais de 15.000 pessoas envolvidas numa empresa, né? Então, nós temos que levar isso em consideração. Marli, nossa líder, quanto coraçãozinho agora, meu Deus! Isso é gratificante, né, Marli? Receber esses aplausos, esses corações das pessoas, né? Como você se sente agora? Ai, me sinto lisonjeada sempre, né? Eu acho que esse é o compromisso que nós temos que ter como profissional, é que dentro da nossa jornada, o que a gente está semeando para que a gente possa ter uma colheita, né? Eu acho que eu sempre coloquei que, como profissional, a minha missão era como que eu poderia impactar de forma positiva na vida do outro, né? E você impactar como líder de forma positiva não é dizer simplesmente tudo que está certo, mas você ter a capacidade de orientar, a capacidade também de aprender. Nós aprendemos o tempo inteiro, né? O líder não é dono da razão. O líder corajoso é aquele que tem a capacidade de incentivar que os outros também sejam corajosos. A capacidade do líder de formar novos líderes. Então, quando eu ouço esse depoimento das pessoas, coraçãozinho, é muito gratificante, né? Eu falo que é uma jornada de muito orgulho que eu tenho. E o bom é que eu sei que
é o reconhecimento. E tem outros líderes, assim como eu porque eu estou aqui, tem muitos líderes dentro do SEIB que as pessoas têm essa conexão, né? Ou seja, é uma empresa que tem no seu DNA essa relação. Nós somos uma empresa de relacionamento, nós somos uma empresa que valorizamos as pessoas, que ouvimos as pessoas, que cuidamos das pessoas. Então, isso realmente dá orgulho e fico muito feliz em ver tanto coraçãozinho. Bom, eu tenho uma segunda pergunta e nós tivemos agora há pouco a contribuição aqui de uma pessoa, o Luigi, ele pergunta sobre as estratégias do SEIB para manter o clima organizacional. É uma pergunta que está muito próxima com a pergunta que eu vou fazer agora para a Marli, e guarda a tua pergunta porque, na realidade, a minha curiosidade é como o SEIB está fazendo para motivar os profissionais nesse período que nós estamos de pandemia, né? Nesse período de crise, Marli. Então, tem muita conexão com o que o participante agora da live perguntou, né? Quais são as estratégias para manter esse clima organizacional? O que a empresa tem feito para ajudar as pessoas? Enfim, me conta um pouco do que está sendo feito nesse momento de pandemia. Alexandre, somos uma empresa de saúde, né? Como eu te falei, nós não fechamos 100%, ficamos funcionando desde o início da crise. Eu vou classificar em 3 momentos, né? Eu vou dizer o seguinte, que nós fizemos a gestão da crise, que foi naquele momento inicial, né? Ou seja, que a gente se deparou com, vamos dizer assim, tudo diferente, né? De repente, você tem um planejamento do ano, da sua vida pessoal, vida profissional, e de repente você se depara em uma situação que nada que você tem no planejamento contemplava essa pandemia, né? Então, e agora, o que fazer? E aí, nesse processo da crise, nós tivemos várias ações, né? Então, de imediato, como eu te falei, decisões que você tinha uma decisão agora e que daqui a pouco você tinha outra, porque você passa a ter decisões de curto prazo, porque você vai tendo o termômetro do momento. É como se você tivesse que andar de farol baixo o tempo inteiro. Nesse momento, você não vai andar de farol alto, é farol baixo. E a decisão de agora? Com essas decisões, o envolvimento da liderança foi e é fundamental. Decisões compartilhadas. E aí não são decisões de RH. São decisões de RH junto com o financeiro, junto com a operação, junto com a área de mercado, imagem, reputação. Ou seja, você tem todo o time fazendo exatamente esse processo de estratégia. Então, nós estruturamos um comitê executivo, né? Ou seja, onde tem encontros diariamente. Aí eu estou falando no momento da crise quais são as decisões. Então, tivemos de imediato ações como afastar os crônicos, atender a MP, demos férias a 1.800 pessoas, férias compulsórias, né? Ou seja, nós tivemos também que cuidar da segurança, né? E aí vem todo o guardião da saúde e segurança desse que está trabalhando, com EPIs, todo equipamento de segurança, e aí você também vai com todo um aparato de saúde mental, cuidado. Então, a liderança é figura importantíssima. Proximidade, né? Tivemos que encaminhar pessoas para home office, ou seja, coisas que às vezes na operação não era um processo natural de home office, você se deparou em uma situação, vamos experimentar home office também. Criamos escalas para diminuir o fluxo das pessoas, né? Tivemos que remanejar para a nossa central de atendimento, porque o comportamento do nosso cliente também mudou. Ele passou a ficar em casa e o nosso atendimento passou a ser domiciliar. Ou seja, você passa a ter ações o tempo inteiro. Agora, como que você mantém a equipe motivada? A comunicação é importantíssima, a percepção do colaborador, que somos uma empresa que cuida do colaborador, respeitamos, porque na hora que a gente afastou as pessoas que estavam acima de determinada idade, os crônicos, as gestantes, você já começa a perceber, aí eu que fiquei, quais os protocolos de segurança que precisamos seguir. Comunicação em tempo real, o tempo inteiro, médica do trabalho o tempo inteiro, os médicos o tempo inteiro, ou seja, precisamos de comunicação. E quando você tem um espaço de confiança e credibilidade,
as pessoas vão seguindo. Vou dar um exemplo que aconteceu. Nós tínhamos, talvez, no nosso pipeline, a construção de um drive-thru que talvez estivesse lá para o terceiro trimestre do ano. Nós construímos o primeiro drive-thru em 10 dias, ou seja, você só consegue fazer isso se você tem uma equipe alinhada, decisões rápidas, equipe integrada, comunicação eficiente. Então, você começa a manter a equipe no mesmo ritmo, né? Então, nós trabalhamos exatamente dessa forma. Vocês anteciparam o projeto do Drive-Thru, justamente, Sim. Já era um projeto. Sim, um projeto de drive, mas com a necessidade nós passamos, inclusive fizemos drive-thru para o Covid, né? Ou seja, em Brasília e em outros estados também. E foi um projeto que em Brasília nós instalamos em 10 dias. Ou seja, a gente percebe também no momento de crise que novas competências organizacionais elas vão surgindo, né? A velocidade, né? Quantas vezes nós nos deparamos com a resistência à tecnologia? Eu falo que nós nos deparamos agora com a transformação digital, que entendíamos que transformação digital não existe se não tiver a transformação cultural. Então, hoje, reuniões, por exemplo, se você pensasse antes em reuniões online, não aconteceria. Hoje você tem reuniões mais produtivas, com a tecnologia, as pessoas entenderam que a tecnologia veio para o lugar certo, não está tomando lugar das conexões humanas, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado. Agora, o que nós estamos tomando de medida nesse processo da crise, que agora já passamos e estamos na crise, é entender quais são as medidas, as iniciativas que serão tomadas, quais são os impactos e quais são as lições aprendidas. Porque essas lições aprendidas, ela precisa passar para um step, para um outro comitê, que é o comitê de transformação. Porque a gente ainda ouve as pessoas falando assim, nossa, estou louca para tudo passar logo para a nossa vida voltar ao que era antes. A nossa vida não voltará ao que era antes. Não novos voltará. Comportamentos, novas habilidades, novos hábitos vão mudar. E o nosso comportamento também vai mudar. E as organizações serão novas organizações. Então, como já pensar nessa nova organização? Não dá para você pensar, não, segunda-feira acabou a pandemia, vai voltar todo mundo para a sua bancada de trabalho e a vida vai continuar. Não será assim. Então, cabe dentro todo esse aparato, todas essas experiências, quais são as lições aprendidas e o que é que eu faço com essas lições aprendidas. Perfeito, perfeito. Vamos extrair um pouco desse aprendizado que a Marli trouxe no princípio da fala, e eu gostaria de incentivar as pessoas que estão na sala, pessoas de gestão, profissionais de gestão de pessoas, empresários, já vi que aqui também entrou na sala empresários, então, note o que a Marli comentou. Foi constituído o quê? Um comitê de gestão de crise. E o que é isso, gente? Pessoas, lideranças dentro da empresa se reúnem diariamente para discutir as trilhas que vão ser seguidas. Quais são os caminhos? O que nós estamos fazendo? Acaba que não é uma decisão de uma única pessoa, de 2 ou 3 diretores. É um comitê que está envolvido nisso. Então, extremamente importante. Aí, depois, lá na frente, as pessoas não entendem. Por que as pessoas preferem trabalhar numa empresa assim? Por que elas são engajadas? Porque, volto a repetir, as pessoas é o centro da organização, o olhar é dela. Então, você que está aí participando da live, incentive na sua empresa, ainda há tempo de construir um comitê de crise para discutir os assuntos diariamente. Não pode ficar só dentro de 4 paredes, não é isso, Marli? É bem isso. Na realidade, precisamos o tempo inteiro abrir a nossa mente, colocar novas lentes. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Possa ser que amanhã você tenha uma outra coisa. Tá bom. E qual é o papel da liderança? Qual é o papel do RH? O RH se faz presente na organização quando ela consegue verdadeiramente levar essas discussões. Não dá para o RH ficar esperando, não, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso construir.
O impacto hoje que a gente tem nas organizações, RHs, precisamos estar muito alinhado ao financeiro. Nós teremos decisões difíceis porque o impacto também é financeiro. Com Como que a certeza. gente vai ser guardião disso? Né? Ou Aliás, seja, é um olhar de pessoas, mas também um olhar empresarial. Né? Eu acho que esse é um grande exercício para nós. e eu diria assim, na realidade nós temos duas crises, né, formalizadas. E uma crise informal, mas que todo mundo sabe que existe. A crise no sistema de saúde, a crise é mundial, a crise econômica e temos uma crise política numa linha paralela também, né? Então, é preciso muito discernimento, tranquilidade, sabedoria para que a gente possa sair desse cenário. Então, notem o seguinte, a pergunta foi como manter o clima organizacional elevado? Primeiro, tomar as decisões que precisam ser tomadas com relação à proteção do funcionário, né? Então, veja, vocês colocaram de férias 1.800 profissionais, você comentou aí? Eu não te ouvi direito, Alexandre, repete Você novamente. colocou 1.800 profissionais de férias. Sim, de férias compulsivas. E qual que é o papel do RH, então, Alexandre? Que isso foi, inclusive, alinhado com toda a liderança. A gente não está falando de férias. A gente está falando de férias compulsórias, só o nome, mas essa pessoa está em isolamento em casa. Né? Isolamento Então, social. é o isolamento social. Então, como manter também essa conexão emocional com esse profissional? Se está tudo bem? Porque uma coisa é você se preparar para umas férias com a família, outras férias é você se deparar com algo da incerteza. Vivemos a incerteza, né? E qual que é o papel do líder? Quantos líderes estão acompanhando? Não é só para ligar automático, né? Ligar mesmo, de forma genuína. Precisamos falar sempre a verdade. A verdade, ela pode ser dita com respeito. As pessoas precisam entender do momento difícil que as empresas estão vivendo, né? Ou seja, economicamente, mas como que a gente pode estar estabelecendo uma relação de confiança? Porque se você é transparente, no momento de você falar das férias compulsórias, as pessoas vão entender, inclusive, o momento, né? Sim. E são decisões difíceis, né? Então, quantas empresas estão tendo que ter decisões difíceis? Podemos ter? Temos. Todos nós vamos ter que ter decisões difíceis. Como que eu tomo essas decisões? A partir de uma comunicação clara, transparente, respeitosa, com credibilidade, tendo empatia, compaixão. Ou seja, é o momento que todos nós estamos vivendo, né? Eu também tenho filhos, eu tenho medo, todos nós temos os nossos medos. Né? Mas a gente precisa enfrentar com a verdade, com a transparência. E vocês enfrentam um desafio maior, porque as pessoas estão com medo, sim. Elas têm necessidade de sair de casa. Elas vão ao mercado, elas vão à padaria, elas vão comprar determinadas coisas, mas no caso de vocês é um desafio a mais, porque é uma empresa de saúde. Então, imagine, eu vou fazer um exame, eu também vou assustado, né? Com o ambiente, não é isso? As pessoas estão preocupadas também, né? Sim, mas a própria... O cliente está assustado, a grande realidade é essa. Sim. E, Alexandre, essa também é uma comunicação com o nosso cliente, né? O Sabin segue todos os protocolos da OMS, toda a questão de segurança. O que precisa é garantir a segurança do colaborador, mas também do nosso cliente. Então, todas as medidas são tomadas, né? Tanto que tivemos unidades especiais só para o Covid. Então, o cliente que vai fazer esse exame, ele sabe qual unidade que ele vai. Tanto é que foi dessa forma que construímos o Drive. O cliente tem a segurança porque percebe também o posicionamento de uma empresa séria, com cuidado, com qualidade, seguindo todos os requisitos legais de vigilância. Ou seja, o colaborador também tem essa segurança. E é isso que eu falo. Quando você tem essa relação de confiança, você tem fluidez, você tem motivação, você se engaja, você acredita, né? Então, essa é a nossa missão. Uma missão que tem no pilar do Sabin, que é o pilar verdade. Como que a gente trabalha com verdade, qualidade, inovação, mas o cuidado mesmo com o colaborador que reflete exatamente na experiência do cliente.
E eu só consigo passar tranquilidade para o cliente se eu verdadeiramente estou tranquila. Eu sinto esse cuidado. Nós cuidamos do nosso colaborador e ele vai cuidar do nosso cliente. Com certeza. Tem um comentário aqui, no mínimo carinhoso, que eu tenho que ler porque está curioso aqui. Do Carlos Henrique. Ele diz o seguinte: Marli é uma baiana que inspira o Brasil. Carlos Henrique deve ser de Santo Antônio de Jesus, do Sebrae. A gente já teve algumas parcerias, fiz algumas palestras lá. Eu acredito que seja ele, Carlos Henrique. Com certeza. Aqui ele está identificado como Carlos Henrique, né? Porque vocês têm unidades lá em Salvador, na Bahia, né? Sim, temos. Na Bahia estamos em Salvador, mas também estamos em Barreiras, estamos no interior Santo Antônio de Jesus. Ah, legal. Várias unidades. E o meu abraço para o povo baiano. Com certeza tem muitos baianos aqui na sala. Ai, minha Bahia, saudade. Muito bem. Outro comentário aqui: o SEIB cuida da nossa saúde e da integridade. Isso chama-se respeito. É muito importante essa observação. Cuidar da integridade do colaborador, né? E, mais uma vez, a gente faz uma conexão com o papel do líder. Falando em líder, eu tenho a terceira pergunta para você, Marli, para a gente contribuir com as pessoas. Nós já estamos aí com 35 minutos de live, uma audiência bacana, quase 100 pessoas, assim, sem sair da sala, né? Legal. Mas a pergunta o papel dos líderes foi importante nesse momento? Quais foram os desafios que eles enfrentaram? Quais foram as dificuldades? Como foi que a liderança reagiu? Conta para nós aí quais foram as orientações passadas para os líderes, enfim. Alexandre, como eu te falei, né? Quando você tem decisões compartilhadas e uma equipe alinhada, isso ele desce em cadeia, em cascata, porque o importante da comunicação é como que ela chega até a ponta. Né? Ou seja, eu preciso ter um alinhamento, né? Então a comunicação é em tempo real, em várias formas, então isso facilita o posicionamento da liderança. Então a primeira questão é como que você tem decisões compartilhadas, a liderança está aqui, está fazendo parte, tem todo um processo, porque quando você tem um comitê que estabelece as diretrizes, as análises e ela é passada, isso consegue ser disseminado. Essa liderança, ela precisa ter todo um posicionamento de credibilidade, mas também de... É como se eu precisasse me conectar com o time, né? Porque quando eu estou próximo, eu consigo entender aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, ou seja, essa proximidade tem a realidade e a fotografia do teu time. Então você tem um alinhamento de uma liderança que a comunicação ela chega até a ponta. Então é isso que nós conseguimos com a nossa liderança. Como que você mantém uma liderança alinhada, ativa, porque se a comunicação está alinhada, essa liderança vai conseguir trabalhar essa comunicação, essas ações. Mesmo que as mudanças elas ocorram de manhã uma diretriz, à tarde uma outra diretriz, se você tiver alinhamento, você vai conseguir navegar exatamente seguindo essas diretrizes, porque você tem alinhamento nessas lideranças. E se a gente analisar, nós estamos presentes em 12 estados, né? Ou seja, como é que você mantém uma liderança alinhada em 12 estados? Então, esse é o segredo, né? Pega desafio. Exatamente. Então, é uma liderança que você precisa ter liderança preparada para isso. Como eu falei para vocês, eu fiz algumas anotações. Primeiro, eu tenho um líder corajoso que demonstra coragem e estimula a coragem dos demais. Eu tenho um líder colaborativo que ele trabalha clareza, transparência e estar junto e alinhado com o seu time. Isso ele gera confiança. Isso ele gera exatamente... Tem dúvidas? Procura, né? Nós temos canais onde esse colaborador tem essa relação direta com o seu líder. E outro, eu diria que é exatamente a atenção, o quanto que eu preciso estar disponível, né? Ou seja, tivemos que preparar também essa liderança para a atividade remota. Como eu vou lidar com essa pessoa que agora está trabalhando em casa? São novas competências, novas habilidades. Então, se você tem uma boa comunicação, você consegue sim manter o time alinhado, engajado, porque o SEIB sempre teve como premissa a comunicação interna, ela é o segredo. Aliás, a comunicação é o segredo de qualquer relação.
Relação empresarial, relação entre líder e liderado, relação entre pares, o segredo de qualquer relacionamento está na comunicação. Então, se você tem uma comunicação efetiva, você consegue verdadeiramente ter bons resultados. Três coisas que a Marli comentou, gente, importantíssima e que eu venho também proferindo em palestras, faz parte do meu treinamento para líderes. A comunicação do líder precisa ser amorosa, tá? Ela precisa ser uma comunicação que gere um impacto positivo, tá? A Marli falou de um detalhe, o líder corajoso. O líder não pode ficar atrás da cortina, ele tem que enfrentar a realidade, tá? E nós temos assim, e não estou querendo puxar a sardinha, tá? Mas as mulheres, quando estão dentro da liderança, são extremamente corajosas. Tá? Isso aí eu tenho que reconhecer, porque eu já trabalhei com muitas mulheres também gestoras. Tá? Aliás, eu troquei uma equipe que eu tive quando eu fui executivo da 3M, troquei por mulheres, o resultado explodiu. Tá? Nós temos um comentário aqui da Andréia Ávila, que ela é diretora administrativa do Sicoob, né? Do Sicoob Aracop, lá em Araguari, em Minas Gerais. Ela está dando os parabéns por a gente democratizar o acesso a esse conteúdo, né, que está classificando como enriquecedor. Né? E terceiro ponto que a Marli comentou, o líder acessível, o líder que tem acessibilidade. Então, coragem, comunicação com respeito e amor e acessibilidade. Ou seja, é aquele líder que está disponível 100%, acabou. Aliás, eu diria para você o seguinte, Marli e todos que estão me ouvindo, liderança é um chamado. Você tem o direito de recusar. Agora, uma vez aceitou o papel de líder, você tem que cuidar das pessoas em 100%. Não é isso, Marli Vidal? É isso aí. Eu falo sempre que liderança é uma missão, né? As pessoas não podem enxergar a liderança apenas como um status, né? Eu faço parte da liderança de tal empresa e não entende que isso é muito mais profundo, né? Eu faço parte de uma missão que vai impactar na vida do outro, que automaticamente você tem resultado organizacional e empresarial. Mas a principal visão ser líder é uma missão. Eu preciso gostar de gente. Eu entendo liderança como missão. Com certeza. Bom, tem aqui a pergunta do Alisson, e aí as pessoas podem enviar as perguntas, fiquem completamente à vontade. O Alisson está fazendo a seguinte pergunta, o que fazer diante de um cenário caótico, sem precedentes? Alguns especialistas indicam que o desastre pode ser maior ainda, porém, como tratar o psicológico dos profissionais? Quem foi que perguntou? Como é que é o nome da pessoa? Alisson Firmino. Tá, Alisson, olha só. Eu digo que na agenda do RH, de qualquer RH que esteja atuando nesse momento ou que esteja em lockdown, precisa ter na sua agenda a saúde mental do profissional. Sabemos que o isolamento social ele é um ponto que vai impactar, né? O comportamento, a gente falou de comportamento e hábitos, que vai mudar completamente. Quando a gente vê hoje muitas pessoas fazendo home office, essa pessoa está tendo muitas vezes que cuidar de filho, cuidar da escola dos filhos, lidar com outras atividades que não é só o trabalho. Essas pessoas estão muitas vezes também sozinhas dentro de um espaço que você também não sabe como que ela está relacionando. Então eu diria que não espere voltar para ter esse termômetro. Já é um ponto de atenção para todos nós que trabalhamos na área de gestão de pessoas. Eu digo que o pilar, nós do SEIB, aí eu vou dar um exemplo nosso, nós trabalhamos 4 pilares, né? Que nós temos a saúde física, inclusive nós do SEIB temos academia, temos ginástica laboral, já que não está funcionando, nós fizemos um experimento, nós fizemos uma live com atividade física na terça-feira e mobilizamos vários profissionais do Brasil inteiro, as pessoas estavam em casa, convidamos o colaborador e a sua família e fizemos uma live de 50 minutos com o nosso coordenador de esporte.
E colocamos como rotina para todas as terças-feiras, a partir de agora, ter essa live. Eu preciso dar esse estímulo para essas pessoas. Então, hoje, como o SEIB tem academia e não está funcionando, hoje nós temos mais de 800 treinos virtuais que o coordenador e a sua equipe está monitorando a atividade física dessas pessoas, que estejam trabalhando ou que estejam em casa. Ou seja, esse é um cuidado que temos que ter. O outro lado, eu diria que é o emocional. As pessoas estão lidando com uma diversidade muito grande de emoções. Eu participei ontem de um encontro onde tinha um médico psiquiatra que ele fez uma pesquisa com os RHs que estavam presentes e as doenças psíquicas que serão para frente, as maiores, é depressão e ansiedade. Como que nós vamos lidar com isso? Como então já podemos pensar nos programas que vai nos ajudar exatamente nessa retomada? Não podemos pensar, quando retomar, eu vou ter um termômetro. Não, já precisamos antecipar como trabalhar isso, né? Ou seja, precisamos já ter esse termômetro nessa pesquisa. A outra relação é espiritual, como que a gente está cuidando, cada um dentro da sua estrutura. O SEIB trabalha o pilar espiritual também. Como que vamos aqui atender também esse pilar espiritual? E um outro item que nós trouxemos e que nós entendemos que vai ter muito impacto, como que as pessoas vão cuidar da sua saúde financeira? Vamos mudar dos nossos hábitos, não dá para a gente fechar os olhos para isso. Agora, como que nós vamos conectar com essas pessoas para muitas vezes orientar, né? Como que a gente pode, de alguma forma, ajudar para que esses impactos sejam mínimos? O SEIB hoje, nós temos uma área de saúde primária para o nosso colaborador, que chama Amparo, e nós temos aqui na nossa matriz um atendimento especializado. Além disso, nós temos teleatendimento para 100% dos colaboradores. Ou seja, eu preciso ter uma assistência nesse momento. Agora, vai fazer parte da agenda dos RHs a saúde mental, porque a saúde mental vai influenciar na nossa sociedade e precisamos ter essa lente. E eu diria o seguinte, não só influenciar na sociedade, mas influenciar diretamente na produtividade do colaborador. Ele, quando voltar desse ambiente, desse cenário todo, né, se é que nós podemos chamar de normalidade, voltar à normalidade, sei lá, né, como vai estar a cabeça dessas pessoas, né? Porque você falou aí de 3 situações, incluindo a saúde financeira, que muita gente, a gente não pode negar isso, né? Há pessoas numa situação mais complicada do que outras. Agora, gente, nós estamos falando de engajamento. Tá respondido como é que uma empresa consegue engajar tantas pessoas? Eu quero dar destaque a 2 pontos aqui que eu achei assim fora da curva, extremamente extraordinário. Primeiro, essa live de 50 minutos fazendo exercício. E juntamente com a... Não, essa daí foi fora da curva, Marli. É sensacional. Só que não é só essa. Tem uma outra que me chamou muita atenção. O apoio espiritual. E a Marli não está falando de religiosidade, tá? Independente da sua religião. Exatamente. A empresa também preocupada com a espiritualidade do colaborador. Semana passada, Marli, eu fiz uma live, eu tenho feito, entregue um conteúdo falando sobre a excelência interior, né? O quão nós precisamos liderar nós mesmos. E eu falava exatamente da inteligência espiritual, que nós precisamos ter para poder encontrar um ponto de equilíbrio, né? Sim. Ô, Alexandre, uma das coisas que nos nossos encontros de liderança, o que nós mais falamos é qual é a sua conexão, o que é que te traz exatamente esse equilíbrio emocional, o que é que te traz para o centro, porque nós precisamos ter essa busca. Olha, se a minha busca é, olha, eu tenho todos os meus ritos, e o seu? Qual é o seu rito? É importante que você se identifique com isso para que você vá nessa busca, porque nós, como líderes, temos também que ir na busca do equilíbrio. O líder, ele será o porto seguro dos demais.
Nós também temos os nossos medos, as nossas frustrações, mas nós precisamos entender que nós lideramos. Então, o que que fomenta as minhas emoções? Onde que eu busco o meu equilíbrio para que eu possa ser um suporte para o meu time? Eu vou desmoronar em algum momento? Sim, todos nós. Natural. Mas nós precisamos também estar nessa busca. Isso que faz a gente ter uma lente para enxergar lá na frente o futuro. Por mais que a gente tenha estratégia de curto prazo, precisamos ter esperança, precisamos ter fé, precisamos entender que aprendemos na crise, é na crise que identificamos oportunidade, precisamos passar por um processo de transformação. Tudo isso é necessário. Agora, você só tem essa capacidade se você verdadeiramente se colocar nessa lente e entender onde que eu busco o meu equilíbrio. E como líder, você tem essa missão. Perfeito. Eu tenho que responder uma pergunta da Paola, que ela está perguntando, esta live estará disponível? Sim, Paola, a live fica 24 horas gravada no Instagram, né? Nós vamos também baixar a live, vamos enviar para a Marli, tá? Vamos dar esse presente para ela aí também, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube, nós vamos colocar para Brasília, para o Brasil, para o mundo. Alexandre, é ótimo. Outro comentário aqui. Da Rose, a Rose, querida parceira da Soma, está conosco. Rose Barbosa. Ela disse o seguinte, o Save, como sempre, largando na frente, né? Parabéns, Marli, que bom, tá? Eu estou com a Rose, beijo pra você. Tassi é gestora de pessoas do Grupo Cotemig Empresarial em Belo Horizonte, está aqui também dizendo, adorei as ideias da Marli, parabéns, que bom. Excelentes comentários, também estou muito feliz, que bom. Então, show, é coração, é beijinho. Gente, essa live está demais, é uma coisa impressionante. Bom, seguindo então no nosso bate-papo. A gente estava falando também do home office. E nós temos que entender o seguinte, o quanto é desafiador, porque as pessoas vieram para dentro de casa e o ritmo, a gente sabe que em casa é outro, né? Nós temos a criança na escola online também, o cachorro latindo, o almoço para fazer. Gente, é uma loucura. E eu percebo que muitos líderes, eles estão cobrando resultado de forma austera, tem que dar um tempo, foco. O foco não pode ser na tarefa do colaborador, gente. O foco tem que ser no resultado. Tem pessoas que vai produzir mais um pouco à noite, né? Digamos assim. Vai ter pessoas que vai produzir um pouco mais num determinado horário. Tem as interferências dentro da sala. Você percebe, Marli, que o zelo, o cuidado da liderança nesse momento que as pessoas estão em home office também vão fazer a diferença? Sim, faz toda a diferença, mas eu queria ir até um pouco atrás, sabe, Alexandre? É um aprendizado para todos nós, porque a gente ainda vive, né? E aí eu falo no contexto macro, ainda uma cultura de comando e controle. Ou seja, eu preciso estar vendo, controlando para saber se você está produtivo. O que nós temos trabalhado muito é liderança que tem a capacidade de cobrar por resultado. Já saímos daquela história de te enxergar. Se você está aqui, você está trabalhando. Se você está aqui, você está... Não! Profissionais por resultado. Como que eu avalio profissionais por resultado? Então, RHs, o que precisamos evoluir é sair do comando e controle e ir para uma gestão de resultados. Se eu tenho essa capacidade de liderar por resultados, as pessoas vão conseguir fazer exatamente essa relação com o trabalho e administrar todas essas outras nuances da vida. Com certeza. Temos um comentário aqui da Elaine, Marli e Alexandre, sensacional. Ai, que bom que... Gente, a gente está feliz em saber que vocês estão gostando do conteúdo. Eu sabia que ia ser assim. Não é surpreendente para mim, porque eu já estive com Marli em outras oportunidades. E esse conteúdo poder ajudar vocês sempre, vocês poderem revisar. Como eu falei, a live vai ficar gravada e a gente vai seguir. Tem outro comentário aqui da Vanusa. Essa mulher é admirável sempre. Ai. O público aí mandando, não para de mandar coraçãozinho. Bom, eu tenho também assim, nós estamos a 5 minutos para fechar, né? Nós temos que fazer aí uma conclusão. A gente
eu também considero que foi acima da média, fora da curva, todas as observações que você trouxe. E aí, gente, o resumo da ópera dá para entender como se consegue engajar as pessoas dentro da empresa? É preciso contemplar 4 necessidades humanas que foram colocadas aqui em síntese. Primeiro, fazer com que as pessoas se sintam competentes, elas precisam ter esse sentimento. Então, vamos reconhecer as pessoas. Elevar o sentido de pertença, Marli trouxe isso várias vezes, né? Então, eu faço parte do time, eu me sinto parte do time, né? Terceiro ponto, coerência. Vamos agir de acordo com o que nós estamos falando, porque isso é respeito para as pessoas, né? E, por fim, o 4 ponto, o significado. Qual é a razão de eu estar trabalhando aqui? Eu tenho que ter um motivo de estar trabalhando aqui. Eu tenho que ter um significado. Qual é o sentido disso? Faz sentido para a minha vida? Então, assim, quando eu vejo sentido, eu me entrego muito mais, tá, gente? Então, é esse o resumo de engajar pessoas. Agora, como nós temos ainda mais 4 minutos, eu vou fazer uma pergunta. Marli, qual é a recomendação que você faz, então, para os profissionais de RH nesse momento da pandemia? Eu sei que você já falou coisa demais, super valiosa, mas dá uma canja aí. Que recado que dá, que dica você dá, que recomendações você dá? Eu já sei que todo RH é apaixonado por gente, né? Então é fácil, né? Se você é RH, você entende que nesse momento, mais ainda, a nossa missão é grandiosa. Trabalhar as conexões humanas, olhar para o ser humano com amorosidade, mas no contexto empresarial, o que eu vou fazer com todas essas transformações, com todas essas lições aprendidas? Provavelmente uma nova arquitetura organizacional irá surgir. Não será a mesma coisa. Não fique, se a sua empresa está fechada, não fique pensando, vamos voltar do mesmo formato. Não voltará. O que eu já posso pensar, o que eu já posso pesquisar, o que eu já posso entender do comportamento do meu cliente para que eu possa reverter na jornada do meu colaborador. Ou seja, se eu tenho mapeado a experiência do meu cliente, eu preciso também mapear a experiência do colaborador, até porque agora novos comportamentos e novos hábitos surgiram. Então, RH, temos muito dever para fazer, né? Então, essa troca, esse compartilhamento, o benchmark é fundamental. Ninguém tem resposta pronta. Todo dia é um desafio para todos nós. Mas se a gente tiver amor, compaixão, vontade, resiliência, apoiar a liderança, com certeza faremos o nosso trabalho com maestria e automaticamente teremos impactos positivos nas organizações. Teremos que tomar decisões difíceis, mas podemos tomar decisões difíceis respeitando, com verdade, transparência, coerência. E falando a verdade, a gente coloca as pessoas na mesma página. Então, que Deus abençoe a jornada de cada um de nós, porque é um grande desafio, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, um grande abraço. Já sei que já está acabando, eu vou deixar para você os momentos finais. Foi um prazer compartilhar. Eu também assisto muita live, eu fico na busca do diferente. Nós temos um time de RH fantástico, integrado, alinhado, que faz com que a nossa empresa seja diferente. Então, foi um prazer estar com vocês. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Gente, olha, hoje, falando com ela pelo telefone, ela me revelou que recusou algumas lives com falta de tempo e ela abriu esse espaço para nós. Então, Marli, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, tá? O Instagram já está avisando que nós temos 1 minuto e 30 segundos. É uma pena que está acabando, mas foi 1 hora de bate-papo. Aliás, tem pessoas perguntando aqui quando vai ser a próxima live, essa dupla. Vou trazer a Marli de volta, tá? Então, tá bom. Tudo de bom, sucesso. Você é luz na vida das pessoas, Marli. Eu me sinto assim, lisonjeado de fazer parte, tá? Dessa sua vida profissional, de estar junto com você, né? E a gente poder aí ter inspirado tantas as pessoas hoje à noite nessa live maravilhosa, tá? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Um beijo. Beijo.